E agora a gente vai entrar na parte dos ciclos sazonais. Então, o Ayurveda considera que existem 6 estações, né? Então, ele divide o ano em 6 estações, com 2 meses cada uma, certo? Então, ele considera que existe o início de um inverno, chamado Himanta, e Shishira, final do inverno, a parte mais fria que neva, chamada de Shishira. Isso quando na região da Índia lá que a gente fala acima do Ganges. Então, ao norte do Ganges seria essa consideração aqui de estações. Ou isso aplicado à Índia, ao Ayurveda. Mas se você mora, né, num país que tem neve, né, aí sim você consideraria o Shishira. Né? Final do inverno seria aquela parte que neva, né, de cobrir os caos, cobrir as vegetações, né? Não é só uma garoa, não é só um granizo, não é só uma geada. Não, é neve, é cobrir com neve, então é bem mais frio. A gente vai estudar e a diferença entre o outro tipo de clima, que a gente não considera esse Shishir aqui, e coloca aqui antes do Varsha um chamado Pravrit, que é o início das chuvas. Tá? A gente vai explicar isso logo mais. Então, Vasanta seria a primavera, Grishma o verão, Varsha a estação das chuvas, Sharad outono, Himanta então o início do inverno. Tá? Então a gente vai ver agora um por um. Então essa é a diferença que tem do Sushruta, né, e do Charak. O Sushruta considera o Pravrut, né, como início das chuvas. Varsha é a estação chuvosa propriamente dita, bastante chuva, né? Que já o início das chuvas vai umedecer o terreno, vai deixar tudo bem úmido, e aí quando chegar o Varsha, já está tudo tão úmido que começa a empoçar, alagar, fazer enchente, inundar, né? Ter desmoronamento. E aqui, no Charak, ele considera o Shishira, seguido do Hemanta, né? Hemanta sendo o início do inverno, e Shishira o inverno com neve, inverno rigoroso, forte. Tá? E depois do inverno começa aqui o ciclo. O Vasanta, que é a primavera, em que o frio vai diminuindo um pouco, a neve vai derretendo e vai empoçando também. Né? Então é um período que a gente fala que é de agravamento do Kapha. Né? O Kapha aqui acumulou ali no Shishira, porque o Kapha solidificou, ele congelou com o frio. Aí no Vasanta, quando começa a derreter o gelo, o Kapha começa a derreter, qual que é o simbolismo disso no corpo, né? O Kapha escorrendo ali no nariz, juntando mais muco, né? Rinite ali, problemas de Kapha na primavera. Ou uma digestão que fica mais difícil para ele digerir alimentos mais doces, mais frios, úmidos, formando mais muco. E aí depois vem o Grishma, secando essa poça, né? Porque o sol começou a aumentar de novo, aí vai secando esse empoçamento. Depois dessa secura toda do sol, secando a natureza. Então, na primavera, a gente tem a estação que deu um boom ali, né? Tem no Xixira, na parte das neves, as folhas já caíram todas, tá tudo coberto de neve, parece que tá tudo morto a paisagem. Na primavera, a vida explode, assim, começa a vir um monte de folhas, de flor, de tudo, a natureza tá toda exuberante. Aí no Grishma, que é o verão, começa a secar, né? Começa a secar tudo, né? As flores vão caindo, então os galhos das árvores começam a secar e começa a esquentar bastante. Aí vem o Varsha, que é a estação das chuvas, para equilibrar essa secura.
E depois, no Sharat, outono, terminou as chuvas, aí ainda está um resquício do calor e começando a esfriar, né? Começando a descer ali a temperatura, mas ainda pega um período quente, né? Primeiro, principalmente o início do outono. É um período que ainda está aquela umidade residual das chuvas, ainda está empoçado, e de repente parou as chuvas e começou a esquentar. Porque o Sol ainda está próximo, não está tão afastado ainda da Terra. Ele vai atingir o ponto máximo depois ali no Shishira, né? No início ali, naquela parte do solstício de inverno, próximo do meio de dezembro, no hemisfério norte, que a gente está falando, certo? Então aqui no Sushruta ele fala, ele usa o Pravrut, né, que é esse início das chuvas, e elimina aqui o Shishira. Não tem essa parte de frio com neve, mas tem a divisão, né? Início de chuvas e chuvas mais fortes, torrenciais, propriamente dita, né? As monções. Então aqui ele considera acima aqui, esse é o Ganges, está todo aqui, né? Acima do Ganges, né? Ao norte do Ganges, considera Shishira. Abaixo, aqui ao sul do Ganges, eles consideram o clima tirando o Shishira e colocando para Vrut. Para Vrut, que é esse início das chuvas. Isso aqui a gente já viu também. Então, o Ayurveda também divide, né? Separa as estações em suaves e intensas. Então, Tikshna Ritu são as estações mais intensas, né? Que são o quê? Chuvas mais intensas, né? O Himanta, no caso do inverno. Isso aqui considerando com o Pravrut, certo? Porque se não tivesse o Pravrut, a gente consideraria o Shishira a estação mais intensa. Como a gente está considerando que é o Pravrut aqui, porque se aplica mais ao Brasil, esse tipo de configuração. Então, o inverno seria uma estação mais intensa, o verão também uma estação intensa. Ó, que verão, calor intenso, Himanta, frio intenso, Varsha, chuvas intensas. Nessas estações intensas, não são boas para fazer Panchakarma. As melhores estações para fazer o Panchakarma seriam estações mais suaves. Então, aqui, ó, início das chuvas, Pravrut seria o melhor para fazer os bastes, Vasanta para fazer Vamana, que é a primavera, e Charada, outono, para fazer Viretina, que é a purgação terapêutica. Esse seria o ideal. Então, para entender a parte das estações, a gente tem que levar em consideração a posição do Sol, tá? E os solstícios. A parte dos solstícios é importantíssima. Se você não entender os solstícios, solstício de inverno, solstício de verão, você não vai conseguir entender por que que a pessoa se sente mais cansada no verão e tem maior disposição, maior energia, melhor digestão no inverno. Tá? Então, no solstício de inverno, que é em dezembro, né, entre 21 e 22 de dezembro, lá no hemisfério norte. Os dias são mais curtos, as noites são mais longas, né? Então tem um período menor de sol, o sol está mais afastado da Terra, né? Um período de frio. E se você tem frio fora do seu corpo, quem que fica conservado, retido dentro do seu corpo? É o Agni, é o calor. Então, no inverno, a gente sua menos, é porque quando a gente sua, a gente troca ali calor com o ambiente e consegue tirar o calor sair do corpo e você resfriar o seu corpo através do suor, através da evaporação do suor na pele. No inverno, a gente não sua. No inverno tem o quê? Vasoconstrição,
periférica ali da pele. Então, os vasos, essa vasoconstrição é o quê? É o vaso que está dilatado ficar menorzinho, escondidinho embaixo ali da pele, do tecido subcutâneo. Para quê? Para trocar menos calor também com o ambiente, para segurar o calor dentro do corpo. Então, quando a gente segura calor dentro do corpo, né, e se você fizer essa vasoconstrição na periferia, você vai privilegiar o fluxo de sangue para quem? Para os órgãos internos. Então, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, para sua digestão vai melhorar. Por quê? Porque você privilegiou a circulação central do seu corpo. Então, a digestão, o Agni, que a gente fala, né? A capacidade digestiva fica melhor no inverno. E pelo fato do Sol estar mais afastado também da Terra, é um período do ano em que a gente sente mais disposição física, mais bem-estar físico. Por quê? Porque no horário do Sol, se a gente sai no verão, que é quando o Sol está mais perto, e a gente sai de casa, se expõe ao Sol, você vai sentir mais calor, você vai suar mais, você vai ficar mais cansado, você vai ficar mais indisposto. Então, no verão, a gente tem a sensação de que o corpo está perdendo energia. Por quê? Porque você desidrata mais. Então, o sol vai fazer você suar mais. Quando a gente sua mais, a gente fica mais cansado, mais desidratado. Então, o vata vai aumentar mais, né? Você vai ficar mais cansado. A capacidade digestiva vai ficar pior. Por quê? Porque você está com a vasodilatação, você está trocando mais calor com o ambiente. Você sua mais, fica mais indisposto, é mais desagradável trabalhar fora de casa, nessa parte do calor, quando está muito quente, você não quer sair muito de casa. Então, você pode observar, inclusive na cidade de praia. Cidade de praia, o comércio vai começar a funcionar ali no final da tarde, quando o sol já baixou. Então, durante o dia, naquele sol escaldante ali da praia, está tudo fechado, o comércio. E a cidade vai ganhando vida no finalzinho da tarde, quando a energia da lua, que é mais fresca, está predominando. Então, é importante entender essa parte, né? Então, no solstício de verão, que lá no hemisfério norte ocorre ali em junho, 20, 22 de junho, é o nosso solstício de inverno. E o nosso solstício de verão é em dezembro, 21, 22 de dezembro. Então, para entender o Ayurveda, eu não recomendo que vocês usem o calendário do Instituto de Agronomia da USP ou qualquer outro calendário que seja, que só inclua 4 estações. Aqui é outono, inverno, primavera e verão. Se você incluir só essas 4 estações, você vai se confundir. Palavra de amigo, já tentei, não deu certo. Você se confunde mais atrapalha do que ajuda. Então, é melhor entender o que são nessas 6 estações da Ayurveda, né, o que é Pravruta, o que é início das chuvas, e eu vou mostrar o climograma, né, o gráfico certinho, né, de várias regiões para vocês entenderem, né, as 6 estações da Ayurveda de uma forma apropriada e conseguir aplicar isso para o Brasil, que é isso que importa, né? A gente não adianta nada ficar uma coisa que é só da Índia e não conseguir trazer para cá, tá? Então, se você quer aplicar a Ayurveda no Brasil, eu não recomendo usar esse calendário com apenas 4 estações, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como seria o calendário. Então, assim, o Ayurveda não é a única tradição que usa, né, um calendário que divide as estações, né, de acordo com a posição do Sol, ou que divide o ano, por exemplo, né, o Ayurveda divide em 6, daí para dividir em 12 também. E tem culturas, por exemplo, aqui, cultura celta divide em 8. Aqui, então, 8 estações diferentes. Então, existem diferentes formas de você dividir o ano e as estações. Tá? Então, a gente falou sobre a Dana Kala, que é o solstício de verão. Né? A Dana significa essa parte, né? esse ato de sugar, de tirar alguma coisa da gente. Então, o Sol ele vai exercer essa influência de tirar a energia, né? Tirar a nossa capacidade digestiva, nossa força, nossa energia, nosso bala, nosso Agni. Então, diminui aqui o Agni, que é a capacidade digestiva, e diminui o bala,
que é a nossa força física, a nossa disposição. Porque o Sol está mais perto da Terra, então você sente mais a influência dele. Visarga Kala, Visarga significa soltar, deixar alguma coisa aí. Então, o que vai deixar? É o Sol que vai deixar de exercer esse efeito sugador na nossa energia e do nosso Agni. Então, Visarga, né, é soltar, Visarga é soltar. Então, a Lua, né, vai ser uma energia que vai estar ao predomínio da Lua, né, esse solstício de inverno. Então, dessa vez o Agni aumenta, né, e a força física também, o Bala aumenta. Tá? Porque deixou de exercer esse efeito do Sol, esse efeito penetrante, esse efeito de desidratação, né, dessa força e intensidade do Sol, porque o Sol, no solstício de inverno, está mais afastado da Terra. Então, os dias são mais curtos e no solstício de verão os dias são mais longos. Tá? Então, essas são as principais diferenças, né, entre a Dana Kala e Visarga Kala. Essa parte que a gente já explicou também, né, a diferença e a representação desses três doshas na natureza, né, de Vata, Pitta e Kapha, né? Então, Kapha representado pela Lua, Pitta pelo Sol e Vata pelo vento. Tá? E essa interação toda entre Sol e Lua, né, fazendo o ciclo do dia e da noite. Então, da mesma forma, as estações também têm esses ciclos. Tá? E Vikshepa, circulação. Tá? Então, Adana, consumo, Adana Kala, né, solstício de verão, Visarga Kala, solstício de inverno, Visarga ligado com nutrição, né, com a parte de Kapha, e Vikshepa com circulação, com movimento, com troca. Então, a Dana, a gente falou, né, significa absorção. É um período que os seres, né, as plantas, os animais, todo mundo vai sentindo a umidade, a untuosidade do corpo, né, e a força física ser absorvida pelo ambiente. Por quê? Por causa do clima, da secura que o Sol está gerando ali, pela presença forte dele ali, pela proximidade do Sol com a Terra, vai exercer essa secura. Tá? Então, aqui, em relação às estações, a gente tem, né, que Visarga Kala do Varsha, né, que é a estação chuvosa, em direção ao Remanta, que é o início ali do inverno, você vai ter aumento da força física e do Agni, né? Então, da estação chuvosa, passando pelo outono e no inverno, vai tendo aumento da força física e do Agni, né? Nessa direção aqui. Então, no inverno, no início ali do inverno, Remanta seria quando o nosso Agni estaria melhor, a nossa força, a gente estaria mais disposto, né? E realmente no inverno a gente se sente mais disposto para estudar, né? Com mais apetite, consegue comer coisas às vezes até mais gordurosas e digerir bem isso. E a Dana Kala seria, né, o solstício de verão, então ali do final ali do inverno, aquela parte que tem a neve, passando pela primavera, indo até o outono, vai diminuindo a força física, e o Agni também vai diminuindo. Tá? A gente já viu, já entendeu bem isso, e essa seria outra forma de você entender e representar. Né? Então, aqui, Varsha, que é a estação chuvosa. Sharad, que é o outono. Himanta, início do inverno. Início do frio. Nossa força física vai aumentando. Okay. State of strength. Estado da força. Então, Visarga Kala, solstício de inverno. Então, aqui vai subindo, aqui nossa força física atinge o máximo ali, solstício de inverno, aí vai diminuindo até o solstício de verão, a Dana Kala. Então, ali do final do inverno, a parte mais fria do inverno, passando pela primavera e o verão, a força diminuindo. Tá? Então, esse é um ciclo também importante para a gente levar em consideração. Tá? Então, Vassanta seria a primavera, a gente falou, né? A parte que vai impostando, né? Porque o gelo vai derretendo, né? Então vai aparecendo novamente a vegetação, né? As flores, né? Uma fase de muita reprodução, né? Da natureza.
os animais vão voltando, né? A marmota vai saindo da toca, o esquilo vai tendo comida para ele, porque até então no inverno o esquilo ficava só desenterrando as castanhas que ele tinha enterrado, né? Então já é um período de abundância, né? De começar a aparecer bastante alimento para os animais na natureza. Depois no verão, Grishma começa a secar, né? As flores vão caindo, né? Os galhos, os vegetais, as comidas vão todas ficando mais secas, né? E com polvilha mais quente e leve também. E isso, esse impacto, né? Que exerce na natureza e a gente se alimentando desses alimentos que receberam essas propriedades, esses gunas, a gente vai manifestando isso no nosso corpo também. Tá? E depois na estação chuvosa, né? Varsha, aí depois do verão, que está quente e seco, começa a vir agitação de chuva, frio, tempestade, raios, trovoadas, né? Aquela instabilidade. Tem hora que está quente, tem hora que está frio, tem hora que chove, venta, né? Essa instabilidade no ambiente vai prejudicando o Vata. Além disso, o Vata começou a acumular no verão, que é quente, leve e seco, aí começou a acumular o Vata aqui no verão, que é quente, leve e seco, e depois no Varsha, que é a estação chuvosa, o Vata faz o agravamento. Então, acumula no verão e agrava no Varsha, na estação chuvosa. Tá? Então, o Vata, né, na estação chuvosa, é uma estação também que o Agni fica bastante prejudicado, né, por esse excesso de umidade ali no corpo, tá? Dá um excesso, uma hiperacidez ali também, um desagradável, pode ter refluxo, né? Então, o Vata fica todo bagunçado ali na parte do trato digestivo, na estação das chuvas também é um momento que a pessoa que tem, por exemplo, próteses, ela sente mais desconforto, pessoa que tem gota, pessoa que tem dor articular, artrite, é uma época do ano que ela fica muito desconfortável, né? Então, se você tem algum desses problemas, repare, observe e vê se você sente isso nessas estações, principalmente ali na estação chuvosa, se você sente uma piora desses sintomas articulares. Depois da estação das chuvas, né, viria o outono, tá? Então, é diferente você, por exemplo, você está seco e ficar úmido, e daí é diferente você estar úmido e ficar quente. Então, essa transição aqui de Grishma para Varsha e Sharat vai exercer efeitos diferentes nos doshas. Então, aqui da secura para umidade, você vai, na secura, acumular o Vata e na umidade, agravar. Aqui na umidade, você começou a acumular o Pitta, depois você está úmido ainda, aí está esquentando ainda, porque não chegou a vir o frio completamente. Tá? Então você ainda está úmido, de repente parou as chuvas, mas você está ainda exercendo a influência do sol ali. O sol não terminou de ir para o ponto mais baixo dele, né? Que seria aqui o Shishira, que é o inverno mais frio, o ponto mais distante do sol. Então aqui no Sharat, o sol ainda está próximo, né? Então essa aqui, né, na umidade vai acumular o Pitta e no Sharat, no outono, vai agravar o Pitta. Por quê? Por causa desse efeito de você sair da umidade e começar, e ainda está quente. Você tá úmido ainda e o sol ainda está exercendo, ainda está próximo da terra e começar a esquentar também junto ali. Então você já está úmido e começa a esquentar. Tá? É claro que isso no início do outono, porque depois, para o finalzinho do outono, começando ali o início do inverno, Himanta, e o inverno mais forte, vai refrescando e o Pita já se pacifica, já se acalma, já apazigua, né? No próprio Himanta já, na estação seguinte já está ótimo, porque já é mais fresco. Então a água é mais fria, né? O sol já fica menos intenso, tá? Então é importante essa compreensão dessas 6 estações. Por isso que é importante entender as 6 estações. Se você tem só as 4 estações, você não consegue entender que um saiu do estado de secura e começou chuvas com instabilidade atmosférica, né? Tipo, de raios, trovoadas, de excesso de chuva. Esse excesso de chuva gerando umidade no corpo, desequilibrando os vaios do vata.
e depois você sair de um estado de umidade e ainda ter calor contribuindo. E do CAFA a gente falou, né? O Xixira, que é o inverno com neve, vai congelar ali, vai solidificar o CAFA, e depois no Vassanta, que é a continuação, seria o derretimento do gelo. Então, o Xixira acumula o CAFA e o Vassanta agrava o CAFA, certo? Então, para a gente compreender para o Brasil, a gente teria que fazer, né, de acordo com o que está no Sushruta, que seria o Pravrut. Então, a gente não colocaria o Shishira e incluiria o Pravrut, né, que é essa estação do início das chuvas, antes do Varsha, que é a estação chuvosa propriamente dita. Tá? Então, as datas, né? Alguns autores consideram 15 dias antes do que está aqui, outros autores, né, consideram do jeito que está aqui, ou 15 dias do jeito que está aqui. Então, eu adaptei tanto a questão do hemisfério sul, né, porque lá na Índia é hemisfério norte, então aqui eu adaptei para o hemisfério sul, e eu incluí o Pravrut, né, então eu peguei, para vocês entenderem, né, como é que eu adaptei aqui do Charak, né, e do Sushruta, como é que eu adaptei essa questão das estações. Então, eu peguei a Danakala, que é solstício de verão. O solstício de verão aqui no hemisfério sul vai sair dia 22 de dezembro. Esse ano, né, 2023. 22 de dezembro de 2023 vai ser o nosso Adanakala, o solstício de verão. Vai ser o período do ano em que o dia vai estar mais longo, né, o sol mais próximo da Terra, Agni mais fraco, força física mais fraca. Então, tudo que a gente já falou até agora, vocês já entenderam. Então, eu calculei, né? Então, eu peguei do Rimanta, né, em direção ali, Rimanta, que é o inverno, Vasanta e Grishma, no verão. Então, o verão seria aqui do 15 de outubro a 15 de dezembro. Aí, do verão, né, para cá, né, de 15 de dezembro a 15 de fevereiro seria o início das chuvas. E se vocês repararem, é realmente assim, né? Meio de dezembro começa as chuvas, começa a chover bem mais. Aí chove, 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 de dezembro até fevereiro chove bastante. Aí, quando pega de fevereiro até abril, 15 de fevereiro até 15 de abril, começa a empoçar. O esgoto entupir, ou, por exemplo, quando eu estava na Península do Maraú, aí vai alagando tudo, juntando poça, fazendo buracos. Aí a chuva vai empoçando, porque já está úmido do Pravruta e depois vai empoçando mais. Tá? E aqui no Grishma, se você pegar essa época do ano aqui, de outubro a 15 de dezembro, principalmente aqui no sudeste do país, né? Sudeste, um pouco do nordeste também, do centro-oeste, você vai ver que é uma estação que a vegetação está toda amarelada, toda seca. Então não é uma estação de muitas chuvas. Então começa a chover propriamente dito, né? Chover bem depois do mês de dezembro, ali, 15 de dezembro, começa a chover bem mais. Tá? Então a primavera nossa seria de 15 de agosto até 15 de outubro, né? E o outono de 15 de abril a 15 de junho. Tá? O inverno seria 15 de junho a 15 de agosto, então considerando agora, a gente estaria no Rimanta, né? Que seria o nosso inverno. Então o nosso inverno vai durar até 15 de agosto. Para você que quiser se situar, né, aqui para o panorama brasileiro. O que algumas pessoas confundem, e eu vejo confundir muito, é Kala, né, ou Rito, né, que são as estações, épocas do ano, essa parte de solstício, a pessoa confundir isso, confundir clima com deixa, Kala com deixa. Então, Kala tem a ver com essa parte do clima, né, dos solstícios, e deixa é o local geográfico. Então, às vezes a pessoa mora num local que é muito úmido, que é úmido o ano inteiro. Por exemplo, Rio Grande do Sul, ou região equatorial ali, Amazônia, né, Maranhão, Pará, é muito úmido o ano inteiro. Muito, muito úmido. Então, o local geográfico ali já é úmido. E outras regiões do centro-oeste ou do nordeste, ali da parte de Caatinga, é uma vegetação que é seca, uma região de clima árido.
quase que desértico, ou mesmo uma região desértica, né? Rajastão, Cairo, Egito, né? Uma região que é um clima muito seco, que não chove quase nada. Aí você vai sentir mais o efeito da secura. Em outras, mais o efeito da umidade, mas isso tem a ver com deixa, tem a ver com o local geográfico, tá? Então, às vezes a pessoa tenta distorcer essa parte do, do ciclo das estações, ela distorce em função da secura. Não, mas a secura você tem que observar que às vezes está relacionada com o local geográfico, não com essa parte aqui desse ciclo. Então não confundam o local geográfico com o clima, com a parte do ciclo das estações, com os solstícios. Os solstícios vão acontecer independente do local geográfico que você tiver. Né? Claro que vai ter diferença de solstício de inverno e de verão no hemisfério sul e hemisfério norte. Essa diferença vai ter. E é claro que se você mora na região equatorial, ali na linha do Equador, você vai sentir muito mais o efeito do sol. O efeito do sol no seu corpo vai ser mais intenso. Então, o Adana Kala, esse efeito de sugar a energia do sol vai ser mais forte também. Então, aqui, para a gente adaptar, né, aquela mesma tabela que a gente fez anteriormente, para a gente entender com Pravrit, seria o início das chuvas. Então, o início das chuvas, 15 de dezembro, 15 de fevereiro, Varsha, né, as chuvas propriamente dita, 15 de fevereiro até 15 de abril, né, e Sharad, outono, 15 de abril até 15 de junho. Então, esse seria o solstício de inverno. Tá? E aí, depois, no meio de junho, a gente viu, mas anteriormente, ali, 20, 21, 22 de junho, solstício de inverno. Então, já foi o solstício de inverno aqui nosso no Brasil. Então, se vocês quiserem ver aqui, ó, foi aqui, ó, 21 de junho. Esse ano foi no dia 21 de junho aqui, ó. Esse foi o nosso solstício de inverno. Tá? Então, a gente já passou o outono aqui, ó, 15 de abril, 15 de junho, já passou o nosso outono. Então, 21 de junho foi o solstício de inverno. Então, já passou o nosso solstício de inverno e no solstício de inverno a gente já viu que há o aumento gradual da força física dos seres humanos, né, e do Agni, da capacidade digestiva. Então, a capacidade digestiva, a força física vai aumentando em direção aqui ao solstício de inverno. Tá? Então, da estação das chuvas, né, de dezembro ali até junho, força física, o Agni foi aumentando. E agora, de junho, de 15 de junho em direção a dezembro, o Agni, a capacidade digestiva e a força física está gradualmente diminuindo. Então, lá, depois do dia 15 de dezembro, vai ser quando o Agni e a força física vai estar mais baixo. E vai ser a época que o pessoal vai fazer o quê? Vai fazer a comilança de Natal, comilança de Ano Novo, ceia, né? Vai beber bastante, vai tomar muito sol, porque vai para a praia, né? Então vai ser um horário, vai ser uma época do ano que as pessoas vão tomar muito sol. E o sol vai sugar mais energia, vai deixar mais cansado. Então, percebam que no Brasil a gente vai adaptando as coisas e pega conceitos, pega hábitos que são do hemisfério norte, né? Que comemoração de Natal tem a ver com neve, né? Pelo menos a comemoração do Natal no hemisfério norte é um hábito ali que tem a ver com neve, com recolhimento, né? Que o Agni estaria mais forte, seria mais adequado até se você fosse para enfiar o pé na jaca e fazer uma refeição copiosa, uma ceia, seria melhor no inverno, quando o seu Agni, sua capacidade digestiva está melhor. Aí no Brasil, não. No Brasil é quando o Agni está pior que a gente vai lá e faz a ceia, faz ceia de Natal, ceia de Ano Novo, e bebe mais, e se expolia mais, né? E gasta. E aí também é nessa época aqui que a pessoa vai querer tirar o atraso para ficar com o corpo bonito para o verão, então ela faz mais esforço físico, ela expolia ainda mais o corpo, tentando compensar a falta de atividade do ano inteiro, ela quer tirar o atraso em 2 meses ali e ficar com o shape para o verão, né? Então aí você percebam que no Brasil, se for seguir hábitos do hemisfério norte, a gente vai se ferrar.
né? Não tem jeito de dar certo isso. Ó, aqui, configuração para o Brasil. Seria essa. Não seguir o calendário oficial, né? Como a gente já recomendou. Pelo menos se você quer entender o Ayurveda, não recomendamos esse calendário oficial, tá? Porque se você seguir o calendário oficial, o seu outono vai cair o quê? Dia de 21 de março a 21 de junho. Então, se você seguir o calendário por essa data, você pegaria aqui Varsha, você pegaria estação chuvosa, considerando, fazendo o estilo de vida, por exemplo, de outono. Entende? Se você está na estação chuvosa, você segue o estilo de vida para a estação chuvosa. É o Ritucharya para a estação chuvosa. Por quê? Porque na estação chuvosa, o Agni está mais prejudicado também, não está legal o Agni. Então você tem que comer alimentos mais secos. Então é diferente do estilo de vida que você faz no outono, por exemplo. Que você vai tomar no outono, você vai fazer uma dieta anti-pita, alimentos mais frescos, doces, ou amargos, astringentes. Tá? Então você vai errar se você fizer dessa forma. Então aqui mesma coisa, aqui no inverno, 21 de junho a 23 de setembro, você já pegou um pedaço da primavera. Você pegou um pedaço aqui do Vassanta, ó, que é 15 de agosto a 15 de outubro. E aí você faz o estilo de vida do inverno, sendo que você já está na primavera. E aí na primavera, que é quando o seu kapha vai estar mais alto, e você está fazendo o estilo de vida Oritochara do inverno, que é uma estação do ano que você poderia comer mais coisas mais pesadas, doces, frias, né? Frias não no sentido da temperatura, mas frias no sentido do virya, da potência, da intenção da planta medicinal, do alimento. Alimentos mais pesados, gordurosos, você poderia comer no inverno. Aí a pessoa vai lá e faz isso ali, ó, em setembro, que é quando a gente já deveria estar considerando um estilo de vida do Vassanta, que é a primavera, que é o período de agravamento de Kapha. Então, por isso, eu não recomendo seguir o calendário, basear seu Ritocharya, sua rotina sazonal no calendário oficial do Brasil. Façam a adaptação, vai ser mais interessante. Vocês façam testes e me contem depois a diferença que você sentiu. Tá? Isso aí eu sei que leva tempo, você vai precisar praticar isso durante um ano ou mais, observar bem o seu corpo, né? Seguir o estilo de vida certinho para entender e observar isso no seu corpo. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Tá? Então aqui, por exemplo, né, a configuração para o Brasil que a gente já viu. Então aqui, por exemplo, em Belo Horizonte. Observem aqui em Belo Horizonte como é que é. Né? A gente tem, aqui a gente falou, né, de 15 de outubro a 15 de dezembro, a gente teria o nosso verão. Então aqui você pegaria o pico do calor, então seria o período que está mais quente mesmo. Ainda tá, as chuvas estão subindo, tá? Não é o maior das chuvas, depois da 15 de dezembro a 15 de fevereiro, seria o Pravrut. Então, o início das chuvas. Então, começa a chover bem, né? 15 de dezembro até 15 de fevereiro chove bastante. Mas aí já está muito úmido. Está muito úmido. E começa a chover mais, e continua chovendo, aí vai alagando, aí vai empoçando, aí vai fazendo enchente. Então, aí aqui, ó, 15 de fevereiro até 15 de abril é o Varsha, que é a estação chuvosa. Tá? Então, observem aqui, por exemplo, no meio do ano, teoricamente, né, seria. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu ficar a imagem da frente. No meio do ano é o período que a gente tem mais exposição solar. Então, horas de sol, aqui, ó, essa tabela, shine hours, são horários de exposição ao sol. Então, tem menos nuvens. Né? Aqui, ó, essa parte ali do inverno e primavera, você tem mais sol. Só que a sensação que o sol exerce no seu corpo é diferente. Você não sente a secura, você não sua tanto. Você pode tomar sol ao meio-dia, que você não vai queimar igual se você fizesse isso no verão. Então, no verão lá,
outubro a dezembro, por mais que seja uma exposição solar pequena comparada com o inverno, a intensidade desses raios solares pela proximidade do Sol no planeta Terra é muito maior. Então, o efeito no seu corpo é mais ressecativo. Vai diminuir mais a força, realmente vai diminuir mais a força física, a capacidade digestiva. Então, se você tem, por exemplo, um jardim, como eu tenho aqui, e eu rego esse jardim, no inverno eu percebo que eu posso regar menos o jardim. Que por mais que aqui, ó, não está chovendo tanto no inverno, pelo fato do Sol estar afastado da Terra, nessa época, solstício de inverno aqui, nessa época toda do inverno, o Sol mais afastado da Terra não resseca tanto o solo. Então, com menos quantidade de água, eu irrigo menos e o solo não sente tanta secura igual no verão. Então, aqui no verão e no Pravrut, né, nessa época aqui do ano, verão e início das chuvas, pode chover o que for de manhã. No meio-dia, a terra já está toda seca. Principalmente se você vai na praia, aí você vê. Choveu de manhã, está um pouquinho seco, um pouquinho alagado, mas aí de repente vai secando, 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 secando e super rápido já seca. No meio do dia já está super seco o solo. Então aí é até difícil você plantar, né? Por causa que chove de manhã, mas aí no meio do dia ali já está seco. E aí seca a vegetação, seca os brotos, seca secam as mudas jovens que você plantou, vão secar por causa desse efeito muito forte ali do sol, muito ressecante. Tá? Então a vegetação tende a secar nessa época do sol intenso, pela proximidade do sol com a terra. Então entendam bem isso, essa proximidade do sol com a terra e a diferença que isso faz. E o impacto que isso causa nas estações, né? E principalmente se você mora num local geográfico que é mais seco, por exemplo, aí você vai sentir mais a intensidade do sol. Se você mora num local geográfico que é mais próximo do Equador, também mais intensidade do sol. Ou se você mora num local que tem maior altitude, aí o frio vai ser maior ao longo do ano, vai ser um clima mais frio ao longo do ano inteiro. Aqui é outra comparação, né? Então, aqui na Península do Maraú, você vê que a chuva é mais ou menos a mesma coisa o ano inteiro. Só que aqui, se você pegar, né, 15 de fevereiro até 15 de abril, seria o que a gente chama de Várzea. Então aqui dá um picozinho nas chuvas. Então aqui é melhor do que Belo Horizonte para representar, né, o Pravrut, que é aqui 15 de dezembro a 15 de fevereiro, Pravrut, Pravrut, que é o início das chuvas. Então aqui no início das chuvas tá chovendo bem, mas aí aqui, ó, de 15 de fevereiro a 15 de abril dá um pico ali nas chuvas, aumenta ainda mais as chuvas. Então já estava úmido, aí aumenta mais, empoça mais, tem mais umidade. E aí no inverno diminui um pouquinho a temperatura, não muito também, né? Que o, a temperatura mais baixa aqui, né, é o verão lá no hemisfério norte, lá no Canadá. É o verão deles lá, é o inverno aqui do Baiano. Então aqui no Distrito Federal também. É bem parecido até com Belo Horizonte. É inverno aqui com poucas chuvas, né? Dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril com mais chuvas, né? Até aqui o início de novembro com chuvas também. O verão, se você pegar verão, né? 15 de outubro a 15 de dezembro, seria o Grishma. Então aqui seria uma época do ano que a temperatura vai aumentando mais também, já está mais alta que a média. Temperatura mais alta do que a média. Então, aqui os diferentes locais do Brasil, né? Então, Salvador, por exemplo, é chamado tropical úmido. Então, aqui, mesma coisa, ó, aqui, ó. Várzea, que é a estação das chuvas. Então, não interessa que no Brasil
não tenha monções, que a gente chama, né? Monções, é só na Índia que tem monções. Tá bom, mas dá para a gente entender o Varsha como uma estação que chove mais, principalmente ali, tropical úmido. Equatorial úmido, mesma coisa. Você também consegue ver, ó, a precipitação aqui nessa época do ano muito alta. Então, aqui no tropical úmido, ali, região equatorial. Então, outubro a dezembro, 15 de outubro a 15 de dezembro, que a gente chama de Grishma. Não tem tantas chuvas, é mais seco mesmo. O verão seco. Por mais que a temperatura aqui, ó, a temperatura também é mais alta. Nessa época do ano, Grishma. Então, verão quente e tendência a ser mais seco. Tá? Depois, Pravrut e Varsha e Macapá, mostrando exatamente essa tendência que a gente consegue adaptar aos ciclos do Ayurveda. Cuiabá, se você observar, também é bem parecido com Belo Horizonte. Inverno com poucas chuvas, né? Verão, estação chuvosa, Varsha e Pravrut com mais chuvas. Então, aqui nas diversas regiões aqui do Brasil, a gente consegue observar e fazer um panorama disso, né? Isso aí seria a influência de deixa, né? Influência de local, do local geográfico, que é diferente da estação. Tá? Então, dependendo de onde você está assistindo esse vídeo, dependendo de onde você mora no Brasil, você vai ter um clima diferente. Mas esse princípio aqui do Kala vai se manter o mesmo. Tá? O solstício de verão vai continuar sendo em dezembro, o solstício de inverno vai continuar sendo em junho. Em junho vai ser o período de maior força física e melhor digestão. Em dezembro, pior força física, pior digestão. O que você vai ter que adaptar, né, e ver se é compatível com o seu dosha, se é compatível com a sua digestão, né, com a sua prakruti, é o local geográfico que você mora, porque o local geográfico que você mora, se é muito úmido, né, igual aqui, na região norte, ou na região sul também é bem úmido, ou na região litorânea, né? Se você for daqui da região sul, que é frio e úmido, a tendência é aumentar o CAFA. Região litorânea, quente e úmido, pita. Né? Aqui também, tropical, equatorial úmido, também vai aumentar o pita, que é quente e úmido. Então, região litorânea quente e úmida, região equatorial úmida também, quente e úmida. Então, aqui, ó, parte de Minas, um pouquinho do sudeste, é um tropical de altitude, então, são temperaturas um pouco mais frescas, né? Comparando Belo Horizonte com Cuiabá, que a gente viu agora, né? O Cuiabá é mais quente em relação a Belo Horizonte. Tá? E aqui na região aqui do semiárido, aqui vai ter muito menos chuvas, vai ser um clima bem mais seco, apesar de que o Ayurveda fala que as regiões de clima desértico, de clima seco, são regiões boas para o corpo físico, né? Por quê? Porque a umidade, o excesso de umidade tende a estragar mais os alimentos, né? E o corpo também, o excesso de umidade no corpo, né, tende a ser mais prejudicial do que o clima desértico. Então, no clima desértico, ou semiárido, ou clima árido, o alimento não vai estragar com tanta facilidade do que se você estiver numa região úmida, né? Então, aquela tendência aqui que a gente falou, né, de Pravruta e Varsha, serem as épocas do ano que são piores para Pita e para Vata, é porque também ocorre muita fermentação do alimento. Então, tudo estraga com mais facilidade. Então, não dá para você deixar, você cozinhar o alimento e deixar ele fora da geladeira depois, por exemplo. Você tem que guardar, você tem que proteger, você tem que tomar mais medidas de higiene para não estragar o alimento, porque vai estragar com muita facilidade. Aqui no Cairo, por exemplo, olha a diferença. E no Brasil também, aqui em Cabaceiras. Olha aqui, ó, tem quase nada. Cadê a chuva daqui? Né? E se você observar aqui, ó, outubro a dezembro, né? Região aqui, ó, pico do calor também, parte mais quente. Já o Cairo, também, ó, quase nada de chuva. Aí também hemisfério norte, o verão é aqui, em junho e julho. Então aqui é a parte mais quente do ano, né?
temperatura maior do ano no meio. Tá? Então, aqui, essas, esse gráfico aqui você vê que se adapta. Por mais que seja uma região de clima desértico, né, ou de clima árido aqui, você vê que o padrão também continua, né? Do padrão aqui como hemisfério norte, no meio do ano é o horário, a estação do ano mais quente, né? O período do ano que é mais quente, e é seco também, mais seco ainda. É claro que é seco ali o ano inteiro. O que você vai diferenciar mais é a temperatura, que vai ter um período do ano que vai estar muito mais quente e outro que vai estar não tão quente, né? Você vai ter o calor em brasa e o calor de forno, né? Você tem essa diferença, o calor do vulcão e o calor do forno, tá? Mas vai ser quente mesmo o ano inteiro. Outro local também, Porto Alegre. Observem como ele é o que a gente chama no Ayurveda de Anupadesha, né? Que é uma região úmida, um local geográfico úmido. Então, a precipitação de chuva o ano inteiro. E aí no inverno desce aqui a temperatura. Mas a umidade se mantém ao longo do ano. Tá? Então, é um local que, se a pessoa for Kapha, né, ou mesmo Vata, às vezes vai se sentir mal de morar nesse local, por causa do frio e da umidade. E aí, outro gráfico para mostrar também. E às vezes a pessoa fica com medo, né? Ah, não, vou. Mas o Ayurveda vai se aplicar só na Índia, só dá certo na Índia. As 6 estações do Ayurveda só funcionam na Índia. Não, está aqui para provar. E dá para adaptar. Né? Qual que é a diferença? Por exemplo, compara Belo Horizonte com Nova Delhi, por exemplo, aqui, ó, Delhi, na Índia. Então, Belo Horizonte, a gente tem aqui ó, a parte de dezembro, né, até abril aqui, parte chuvosa, né? Início das chuvas, dezembro, continua as chuvas aqui até abril. E o inverno com poucas chuvas. Onde que é o inverno no hemisfério norte? Dezembro, né? Novembro aqui, dezembro, janeiro. Também, o inverno deles também é seco. Também não chove muito. Então, por que que eu deveria raciocinar de forma diferente no inverno do hemisfério norte ou do hemisfério sul? Por que que o Ayurveda só vai se aplicar na Índia e não vai se aplicar em Belo Horizonte? Não, se aplica em Belo Horizonte, da mesma forma. Então, aqui o verão, né? O verão seria, estou pegando o gráfico aqui inteiro da Índia, então vamos ver aqui, de 15 de dezembro até 15 de fevereiro, seria o Himanta, certo? Que é o inverno. Depois do Himanta, né, 15 de fevereiro até 15 de abril, a gente tem Vasanta. 15 de abril até 15 de junho, a gente tem o Grishma, que é verão. O verão. Aqui, ó. 15 de dezembro, 15 de fevereiro, Hemanta, inverno. 15 de fevereiro até 15 de abril, Vasanta, primavera. De 15 de junho até 15 de agosto, a gente tem Pravrut, início das chuvas. 15 de agosto até 15 de outubro, Varsha, estação das chuvas propriamente dita. E de 15 de outubro até 15 de dezembro, a gente tem Sharat, que é o outono, certo? Então, olha aqui, mesma coisa. Estação das chuvas, período de maior índice pluviométrico, mais chuvas, o inverno de Nova Delhi seco, Grishma, verão aqui, estação que está mais quente, atingindo quase 40 graus ali de temperatura. Tá? É claro que por uma questão geográfica também,
o calor lá vai ser mais quente que Belo Horizonte não chega ali a 40 graus de temperatura, mas de qualquer forma, Belo Horizonte vai ter chuvas ali no Várzea e no Pravrut. O inverno vai ser com menos chuvas, né? O verão vai ser quente do mesmo jeito, sem tantas chuvas, mas começando a chover aqui no início de outono, no início de novembro até, principalmente no meio de dezembro, principalmente a partir de 15 de dezembro, chovendo bastante. Mas começando as chuvas, né? Então percebam que dá para adaptar sim, e trazer esse conhecimento que está no Ayurveda, que foi aplicado na Índia, a gente aplicar no Brasil com tranquilidade também. Então aqui lá no Canadá, por exemplo, Alberta. Então lá em Alberta neva, né? Canadá é um local de clima frio, que vai chegar ali a menos 5 de temperatura, às vezes até menos 20, menos 10. Então, aqui, ó, o zero de temperatura está aqui, 0 graus Celsius. Então, mesma coisa. Então, aqui, só que lá no hemisfério norte, ali, no Canadá, uma região que neva. Se está nevando, a gente tem que colocar o Shishira, que é o inverno mais intenso. Tá? Então, a gente acrescenta o conceito do inverno mais intenso aqui para Alberta, no Canadá. Ou seja, 15 de dezembro até 15 de fevereiro seria o Shishira. 15 de outubro até 15 de dezembro seria o Himanta, que é o início do inverno. Tá? E aí de trás para frente. Então, 15 de agosto até 15 de outubro seria o Sharat, que é o outono. 15 de junho até 15 de agosto seria o Varsha, que é a estação chuvosa. Então, já observa aqui, ó, a estação chuvosa. Tudo correspondendo, tudo batendo. 15 de junho até 15 de abril, Grishma, que é o verão. 15 de fevereiro até 15 de abril, Vasanta, que é a primavera. Tá? Então, aqui, ó, você está no Shishira. Dezembro, janeiro e metade de fevereiro. É o horário, tempo mais frio. É o período do ano que vai ter neve cobrindo todos os carros lá em Alberta. Aí começou a vir Vasanta, a temperatura começa a subir aqui. Começou a subir a temperatura. Aí vai no Grishma, né, na parte no verão, vai subindo, 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 chega no pico, e aí no pico ali você tem a estação das chuvas. Então, na estação das chuvas, você tem a temperatura mais alta ali do ano, ainda está quente. Você perceba que ó, as chuvas pararam. Né, aqui, ó, mês de agosto, parando, as chuvas diminuindo, o céu está limpando, mas ainda está quente. Ainda está quente. Olha aqui a temperatura aqui já tá, ainda está quente. Então aqui no Charate, que é o outono, olha aqui, ó, a temperatura ainda está quente. Então vou limpar tudo aqui, ó. Mas aqui, 15 de outubro, 15 de agosto até 15 de outubro, essa faixa aqui seria o Charate. Ainda está quente. Então aqui essa estação seria o agravamento do Pitta, porque acabou de sair de uma estação que é bem úmida, que é quente, aí continua quente, né? E ainda está empoçando ainda. Então é uma estação muito desagradável para a Pitta. Então vai ser uma estação que vai gerar mais desconforto, mais refluxo, mais diarreia, mais queimação, mais problema de pele para o Pitta. Tá bem? Então aqui, então, dependendo de onde você mora no mundo, no planeta Terra, você vai ter diferentes locais geográficos, diferentes climas e diferente exposição ao sol, diferentes formas do seu corpo reagir ao sol. Tá? Então, aqui, Equador. Então, aqui nessa linha do Equador é onde você sente a influência mais forte ali do sol. Então, observem, né, que a Índia
Está acima da linha do Equador. Então, a Índia é hemisfério norte. Então, o Brasil, a maior parte aqui é o hemisfério sul. Aí, Canadá aqui, ó, seria frio continental. E aqui subpolar, né? Acho que é só gelo também o ano inteiro. E aqui também, né? A parte do Polo Sul, Polo Norte. Aí seria frio o ano inteiro. Então, aqui, por exemplo, na Índia, tem parte que aqui é desértico, né? Tropical seco, né? Parte que vai ser muito seco. Aqui também, ó, Estados Unidos, Califórnia, Chile. Então, cada local geográfico que você mora vai ter um impacto diferente sobre o seu corpo e o efeito da estação do ano, daquelas 6 estações que a gente falou, pode ser diferente também. Então, se você mora num local seco, o Grishma, que é o verão, vai ser mais quente, mais seco, porque na secura você vai sentir mais o sol, o efeito do sol. Em contrapartida, se você mora num local de altitude, é mais fresco o ano inteiro, em geral, e aí no verão você não vai sentir tanto o efeito do sol. Da mesma forma, se você mora no hemisfério norte, também, o efeito do sol não vai ser tão pronunciado sobre o seu corpo. Tá? Então, existem esses três, basicamente, né, esses 3 tipos de deixa de ambiente, de local geográfico, que é a Nupa-deixa, que é úmido, Jangala-deixa, que é o desértico ou árido, e Sadharana-deixa, que é temperado. Tá? Então, aqui a gente já viu esse gráfico aqui do Brasil, essa parte das estações, do local, dessa relação, né, do pluviograma, do climograma das regiões do Brasil. Tá? E essa parte aqui da rotina sazonal, né, do que fazer, do que não fazer, o que é saudável, do que não é saudável, a gente vai deixar para falar na nossa comunidade. Né? Vou deixar o link da comunidade aqui embaixo, vou deixar o QR Code aqui na tela. Então, se você ainda não conhece a nossa comunidade, lá a gente estuda, né, Ayurveda, medicina integrativa, plantas medicinais, essa parte da rotina diária do Ayurveda, né, das estações, da rotina diária, a rotina sazonal do Ayurveda, tudo isso a gente vai ver lá na comunidade, né, as aulas mais profundas. Essa aula completa vai estar lá na comunidade. Então, não deixe de se inscrever lá na comunidade, é, e fazer parte, poder participar, né, e assistir esse conteúdo exclusivo que eu fiz especialmente, né, para você que gosta de se cuidar, que gosta de estilo de vida saudável, de medicina integrativa, de Ayurveda, para você ter acesso a um conhecimento mais profundo, a um conhecimento que você consiga estudar com profundidade, com qualidade, né, e aprender muito e aplicar isso principalmente em sua vida, né? Então, eu te vejo lá. Um grande abraço e até a próxima.